Seja bem-vindo ao podcast do professor Ney Nordin. Aqui tem história, filosofia, política, arte, atualidades e outras coisas pitorescas. Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e esse é o episódio número 16 do meu podcast. Hoje eu vou te contar uma história incrível, tão incrível que parece absurda, mas eu garanto que tudo que tu vai ouvir aqui está registrado e comprovado por pesquisas e ainda hoje é objeto de muita controvérsia e debates na comunidade acadêmica. Tá preparado? Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Uma única vez, pesquisadores constataram e documentaram a existência de uma guerra entre macacos. Isso mesmo, eu tô falando de chimpanzés que se dividiram em grupos rivais e travaram uma guerra de conquista e extermínio que durou 4 anos. Em algum momento, tu já imaginou que uma coisa dessas fosse possível de ocorrer? Os motivos são igualmente objetos de polêmicas, mas os caras estão chegando a um consenso de que as motivações principais foram dominação e conquista territorial. E essa guerra teve como estopim um assassinato brutal e premeditado. Então, te prepara que eu vou te contar essa história direito. E enquanto eu pesquisava para fazer um roteiro dessa edição, eu descobri uma informação atualizada que eu vou te revelar lá no final, ok? Os eventos que aqui serão narrados ocorreram numa reserva florestal localizada na Tanzânia. Até então, ela se chamava Gumbo Stram Research Center. Esse parque era conhecido por oferecer privilegiadas oportunidades de estudo sobre primatas. Uma região de florestas, colinas e riachos e margeadas pelo lago Tanganica, onde diversas comunidades de chimpanzés delimitavam seus territórios e se dividiam em grupos que podiam variar em número de até 40 membros. O parque se dividia em pelo menos 3 comunidades de primatas. No norte, o grupo Kakombe, na parte central, o grupo Caçaela e no sul, o grupo Mikenke. Guarda bem o nome do segundo grupo, Caçaela. É no entorno desse grupo que nossa história vai focar. É também muito importante comentar sobre uma personagem central nessa trama. Esse parque tinha como diretora a renomada pesquisadora primatologista Jane Goodall. Foi ela que documentou todo o conflito e constatou o comportamento territorialista e agressivo dos chimpanzés. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. A espécie de macaco conhecido como chimpanzé, de nome científico Pan troglodytes, possui uma organização social complexa e com hierarquia bem definida. Os bandos possuem um macho alfa dominante, e essa posição é conquistada pela superioridade física que impõe seu domínio sobre todos os outros. Cada grupo pode variar numericamente, mas em alguns casos mais raros pode chegar em torno de até 100 indivíduos. Possuímos dados suficientes para ter uma noção razoável do quanto as sociedades firmadas pelos chimpanzés são avançadas e complexas. Podemos considerar que eles são seres políticos, capazes de formar alianças com indivíduos mais fortes ou mais fracos, dependendo das circunstâncias e interesses. Os chimpanzés já são evoluídos o suficiente para ambicionar o poder e compreender as vantagens e privilégios que isso traz. Eles são capazes de maquinações e estratégias, como também de avaliar quem são os melhores candidatos para terem alianças. Quem pesquisou e constatou isso a fundo foi o primatólogo holandês Frans de Waal. Ele escreveu o livro A Política dos Chimpanzés. E nesse estudo, ele demonstra que a complexibilidade das relações de interesses e manobras políticas dos chimpanzés já estão bem próximas e semelhantes à dos humanos. E tal como nossa espécie, os chimpanzés possuem enorme desejo pelo poder. Existe até uma nova área de pesquisa dedicada às características evolutivas dos macacos. É a arqueologia dos primatas. E as pesquisas e descobertas realizadas por essa área já permitem que alguns especialistas afirmem que os chimpanzés já entraram na sua própria Idade da Pedra. Já imaginou? Já foram identificados grupos de chimpanzés da África Ocidental que teriam chegado nos estágios iniciais do desenvolvimento de uma tecnologia lítica. Eles não estavam apenas utilizando pedras, mas estavam fabricando artefatos, como martelos de pedra, para facilitar a quebra de alimentos mais duros.
Claro que essas ferramentas não estão nem perto daquelas que foram produzidas pelos hominídeos. O importante é que, de acordo com pesquisas, o cérebro dos chimpanzés é dotado daquelas faculdades cerebrais que permitiram que nossos ancestrais fabricassem utensílios e artefatos mais sofisticados. Muito provavelmente, é a interferência humana que vai impedir que esses animais sigam livremente uma linha evolutiva que lhe permita o domínio do fogo, da agricultura e outras coisas que foram tão fundamentais na nossa própria evolução. Voltando ao tema, o ano era 1971, no Parque de Gombe, na Tanzânia. Um novo líder havia assumido o comando do grupo Caçaela. Era o macaco Humphrey. Esse Humphrey era um líder controverso e não tinha a unanimidade na aprovação dos membros do grupo. Mas ele sabia bem manter a sua posição, até porque era extremamente violento. Ele tinha a habilidade de arremessar coisas nos outros, como paus e pedras no chão, e isso era bem assustador. Como eu falei, alguns macacos não aprovavam a liderança de Humphrey. Entre eles estavam os irmãos Charlie e Hugh, que chegaram a criar uma dissidência dentro do grupo. Individualmente, o líder, Humphrey, subjugava todos, mas se mostrava um pouco mais cauteloso quando esses irmãos estavam juntos. Essa dissidência cresceu e evoluiu para a formação de um novo grupo, que foi aos poucos deixando de interagir com o grupo original até se separar totalmente e formar uma nova comunidade. A partir daí, nasceu o grupo Kahama, que se concentrava no sul e era liderado pelos irmãos Charlie e Hugh. Os Kahama eram um grupo menor que demonstrava suas animosidades quando encontrava o grupo rival, mas no geral, as coisas pareciam correr dentro do seu curso normal. Eu citei anteriormente o nome da pesquisadora Jane Goodall, diretora do parque. É importante a gente fazer um parênteses para que tu entenda o papel dessa mulher no estudo da primatologia. Ela fez descobertas que mudaram todo o nosso conhecimento a respeito dos primatas. Atualmente, ela já completou 89 anos, dos quais mais de 50 foram dedicados ao estudo e observação dos chimpanzés no Parque Nacional de Gombe. Ela descobriu, por exemplo, que os chimpanzés são capazes de fabricar e usar ferramentas, que têm uma linguagem rudimentar e primitiva e são capazes de entender o que os seus pares pensam. Todos os detalhes das relações de convivência entre os macacos que eu estou narrando aqui vieram das observações dessa pesquisadora. Ela construiu um posto de observação num local estratégico do parque em que os macacos recebiam alimentação, e dali se tinha acesso não só aos momentos da vida social dos grupos, como também se pôde acompanhar toda a guerra dos chimpanzés nos anos 70. Foram 4 anos documentando saques e surras e assassinatos entre as facções Caçaela e Kahama, que ficavam ao norte e ao sul do parque, respectivamente. Em janeiro de 1974, um chimpanzé chamado Gold, do território Caçaela, fazia sua refeição sozinho nos galhos de uma árvore. Um pouco distraído e entretido com a sua comida, ele não reparou que 8 macacos se aproximavam. Quando se deu por conta, ele estava cercado. Ainda tentou fugir, mas foi logo derrubado da árvore. Os macacos começaram a lhe agredir com golpes violentos durante cerca de 5 minutos. Por fim, foi deixado agonizando no chão sem conseguir se mover. Não se sabe se morreu do ataque, mas ele nunca mais foi visto. O fato é que os macacos do grupo Kahama planejaram a invasão clandestina do território inimigo e o ataque surpresa contra o opositor que se encontrava indefeso. Foi um ataque de tamanha violência que os cientistas ficaram abismados. Também causou perplexidade o fato de que os atacantes celebraram largamente a vitória com gritos estridentes e movimentos frenéticos. Tanto essa celebração era um comportamento inédito, quanto foi a primeira vez que se viu um chimpanzé matar deliberadamente outro da mesma espécie. Foi uma violência tão excessiva que alguns pesquisadores questionaram se ela não teria sido causada pela própria Jane Goodall, já que sua estação de observação estava próxima de onde os macacos recebiam alimentos, e essa interferência poderia de alguma forma ter alterado as circunstâncias e causado a violência. Esse episódio é conhecido como o estopim daquilo que Jane Goodall chamou de a Guerra dos 4 Anos, numa onda de assassinatos que nunca mais foi registrada.
Nunca havíamos registrado que chimpanzés podiam agir com tamanha crueldade, o que revelou que esses macacos eram ainda mais parecidos com os humanos do que se pensava. Mas a verdade é que o exato motivo dos eventos é desconhecido. Sabemos que a ambição, ciúmes e poder foram fatores motivadores das agressões. Novas pesquisas e análises estão em andamento em cima do extenso material coletado por Jane Goodall. Alguma mudança estava ocorrendo nos anos que precederam a guerra. Os pesquisadores foram capazes de elaborar detalhados mapas das redes sociais entre os chimpanzés e perceberam que já no ano de 1970 a comunidade começou a se dividir, até que em 1972 muitos dos machos mantinham suas relações exclusivamente na órbita das facções Caça-ela ou Kahama. Na estação de distribuição de alimentos, quando chegavam os macacos do sul, os macacos do norte subiam nas árvores, emitiam gritos e faziam alvoroço em demonstrações de poder, de acordo com os novos estudos sobre o episódio. Quando chegavam perto um do outro, eles se jogavam galhos e procuravam parecer ameaçadores. Esses estudos recentes também reforçaram a tese de que o conflito tem origens na rivalidade entre os três machos: Humphrey, um macho alfa recém-coroado pelo grupo do norte, e seus rivais do sul, Charlie e Hugh. Os ataques violentos foram evoluindo a ponto de que durante 4 anos, o grupo de Humphrey foi sistematicamente destruindo o grupo do sul, e diversos machos rebeldes morreram ou desapareceram. O maior dos grupos fazia incursões no território alheio, e, se encontrasse um chimpanzé rival, o atacava cruelmente e o deixava morrer em decorrência dos ferimentos. As pesquisas indicam também a disponibilidade das fêmeas foi mais baixa do que o normal nesse período. Esse fator certamente deve ter contribuído para o aumento das tensões e disputas por domínio do território. Até aquele momento, era consenso que os chimpanzés fossem animais herbívoros e pacíficos. Esse conflito mudou todo o conhecimento que a ciência pensava que tinha, não somente sobre os primatas, como também sobre o papel da violência na evolução. Não vamos esquecer que um dia também fomos primatas, e os chimpanzés são uma das espécies mais próximas dos seres humanos. Na verdade, fisicamente eles são 98% iguais a nós. Das 6 fêmeas dos Kahama, uma foi morta, 2 desapareceram e 3 foram espancadas e sequestradas de volta para o grupo dos Caça-ela. No fim da guerra, em 1978, os machos Kahama foram eliminados e as coisas pareceram voltar ao normal, mas nem tanto. Tal como acontece na história humana, a paz nunca está garantida e sempre tem algum invasor batendo a porta. O grupo Kahama foi eliminado, mas isso não significou a paz para os Caça-ela. Logo, eles teriam de enfrentar um grupo rival maior e mais poderoso, que era a facção dos Kalandi, que iniciaram uma série de ataques e incursões pelo território e empurraram os Caça-ela de volta para a parte norte da reserva. Como eu já falei, existe toda uma teoria de que o motivo mais forte para o conflito esteja na proporção anormalmente grande de machos para fêmeas na população. Existem hoje mais registros de ataques entre grupos rivais de chimpanzés, e não faltam teorias tentando explicar essa violência. Ainda há muitas lacunas sobre o assunto, e muitas perguntas precisam ser respondidas, como, por exemplo, por que os macacos bonobos, uma espécie que está tão próxima de nós na linha evolutiva quanto os chimpanzés, são tão mais pacíficos? A Guerra dos 4 Anos nos ensinou que não somos a única espécie capaz de executar ataques planejados e coordenados estrategicamente e com a intenção de matar rivais, motivados pelo poder e ganância. A pesquisadora Jane Goodall nutriu por muitos anos um sentimento de angústia pela possibilidade de que sua estação de observação pudesse ter alguma parcela de responsabilidade nos eventos. Mas as pesquisas recentes oferecem tranquilidade nesse sentido. Ela, que amava tanto os macacos, desconhecia esse lado negro no comportamento dos chimpanzés. Traumatizada pelos eventos desse conflito, ela escreveria mais tarde em seu livro de memórias, intitulado Uma Janela para a Vida, 30 anos com chimpanzés da Tanzânia.
onde escreveu o seguinte trecho: "Por vários anos, lutei para aceitar esse novo conhecimento. Frequentemente, quando eu acordava durante a noite, imagens horríveis surgiam espontaneamente na minha mente. Satanás, um dos macacos, colocando a mão em concha abaixo do queixo de Sniff para beber o sangue que brotou de um grande ferimento em seu rosto. O velho Rudolph, geralmente tão benigno, de pé para arremessar uma pedra de 4 libras no corpo prostrado de Gold. Jommel, arrancando uma tira de pele da coxa de Dare. Figan, atacando e acertando repetidamente o corpo ferido e trêmulo de Golias, um de seus heróis de infância. Por fim, as hostilidades cessaram e a ordem natural das coisas foi restaurada. Mesmo ficando os pesquisadores totalmente embasbacados por descobrir que o pior aspecto do comportamento humano estava de alguma forma germinando em outra espécie. E a gente está falando aqui de algo que aconteceu na década de 1970. Lembra que no início dessa conversa eu te falei que tinha um dado atualizado para te trazer? Pois bem, eu afirmei que só uma vez, uma única vez, a ciência registrou uma guerra entre macacos. E de fato, se a gente considerar um conflito daquela magnitude e com aquela duração como foram os eventos da reserva de Gombe, podemos sim falar de um evento singular. Mas houve outro conflito, mais atual, em que uma enorme comunidade de chimpanzés se dividiu em facções e trabalhou estrategicamente para eliminar seus rivais e lhe tomar o território. Foi em Uganda, no Parque Nacional Kibale. Ali existe a maior comunidade de chimpanzés de que se tem conhecimento, a comunidade Ngogo, a maior que se tem notícia, chegando a alcançar a cifra de 200 indivíduos, o que é bem incomum nessa espécie. Acontece que esse enorme grupo começou a se dividir em facções rivais. Deles surgiram 3 comunidades que foram chamadas de Ocidental, Central, a mais numerosa, e Oriental. Isso teve início lá pelos idos de 2015. A cada vez que esses grupos se encontravam, as coisas ficaram tensas e estremecidas, com gritos e animosidades que só aumentavam. Até que em janeiro de 2018, o macaco Arrow, do grupo ocidental, estava se alimentando no galho de uma árvore quando foi surpreendido por 3 outros macacos do grupo ocidental. Arrow era um macaco de 15 anos, e o ataque que sofreu foi dos mais brutais. Foram menos de 5 minutos de golpes e dentadas tão ferozes que alguns de seus ossos ficaram expostos, e os dentes dos macacos agressores ficaram repletos de pedaços de carne do corpo de Arrow. Em minutos, ele estava morto. Essa agressão foi sem dúvida o ponto de partida para um conflito maior. Algo se rompeu definitivamente com a morte de Arrow. Não eram mais 2 subgrupos com atritos, era uma guerra de morte. A maioria dos primatologistas reluta em chamar esses episódios de guerra, porque guerra é um conceito que possui um significado social e político bem específico para os humanos. Só que muitos outros cientistas aceitam o conceito e consideram que as agressões letais dos chimpanzés, em cooperação e coordenadas, como exemplo das origens evolutivas das guerras entre os humanos. Era a segunda vez que se testemunhava um evento de tal brutalidade e belicosidade entre chimpanzés. Fazia 41 anos que Jane Goodall testemunhara a violência do confronto de Gombe, na Tanzânia, a 850 quilômetros ao norte. O capítulo seguinte aconteceria em 15 de junho de 2019. Um grupo numeroso do grupo central se alimentava nos galhos de uma árvore frutífera. Eles perceberam tarde demais a aproximação de um outro grupo de chimpanzés ocidentais, incluindo fêmeas e filhotes, se aproximando com hostilidade. O grupo atacante escalou a árvore, encurralando os que ali estavam, e imediatamente iniciou um ataque violento. Esses episódios foram igualmente acompanhados por pesquisadores que estudavam a vida dos chimpanzés nessa comunidade. Esse conflito está melhor documentado e já rendeu um documentário e, recentemente, uma série. Tu podes conferir na Netflix a produção O Império dos Chimpanzés, uma série documental em 4 partes sobre a comunidade de chimpanzés Ngogo em Uganda. Essa série produziu imagens tão específicas e interessantes que foram elogiadas pelo antropólogo David Watts, especialista em chimpanzés da Universidade de Yale.
Ele passou décadas estudando os chimpanzés apresentados no programa e afirma que fez até novas descobertas sobre o comportamento dos chimpanzés a partir dessas imagens. A série da Netflix roteiriza essa divisão e o conflito entre chimpanzés de Ningogo. Os cineastas se concentram nos personagens que protagonizam as hostilidades entre as facções. Além do conflito entre os grupos central e ocidental, as tentativas dos macacos mais jovens do grupo central em derrubar o líder, um macho alfa chamado Jackson. Embora David Watts tenha elogiado a qualidade das imagens coletadas pela produção da série, ele reconhece que a narrativa do roteiro, por vezes, sacrificou a precisão científica em prol da dramatização. Olha só o que ele falou. É um documentário padrão de vida selvagem que tem alguns problemas quando se trata da relação do roteiro com o mundo real dos chimpanzés, como é típico do gênero. A tal liberdade poética dos diretores de cinema, sabe? Esse pesquisador acha ainda temeroso que o programa tenha focado no comportamento agressivo dos chimpanzés, o que poderia criar uma impressão errada sobre eles, fazendo as pessoas pensarem que os chimpanzés são maus. E ele reconhece que existe alguma normatização do comportamento agressivo dos machos, mas isso está muito longe de ser toda a história. O conflito dos macacos da reserva de Ningogo, em Uganda, não teve um desfecho trágico como foi o caso de Gombe, na Tanzânia. Não podemos sequer dizer que teve um desfecho. Nesse exato momento, grupos de chimpanzés podem estar patrulhando fronteiras e planejando novas emboscadas para conquistar territórios. E ainda não é conclusivo que esse conflito seja uma guerra como foi o caso de Gombe. Seja como for, mesmo que não haja uma conclusão definitiva, algo de terrível aconteceu em Uganda. E temos fortes indícios de que os motivos podem ter sido os mesmos dos eventos da Tanzânia. Nós, sapiens, pretensamente evoluídos, não deixamos de experimentar um sentimento de horror, como quem vislumbra o pior de si próprio nas imagens de um espelho que reflete o nosso passado evolutivo. Constatamos estarrecidos que a mola mestra da nossa construção social não foram causas nobres de progresso, solidariedade e desenvolvimento humano. Foi a ambição, o ódio e a violência. Nossa motivação foi a guerra e o poder. E desde então, nós evoluímos e aprimoramos nossa capacidade de matar e destruir para nos tornarmos aquilo que somos hoje, uma espécie capaz das realizações mais incríveis e maravilhosas, mas igualmente capaz dos feitos mais terríveis e indescritivelmente destrutivos. Bom, era isso e eu espero que tu tenha apreciado o episódio de hoje, que ele te proporcione boas reflexões. E eu te convido a conhecer o meu site de História e Cultura Geral no endereço www.neinordim.com.br. Não esquece, quem conhece história, entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!